Olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem. Nós vamos continuar a falar sobre história do Amapá para o concurso do CFO Bombeiros e Polícia Militar. Comigo, o professor Guara, hoje nós vamos continuar falando do terceiro tópico das aulas que nós estamos trabalhando com você, ok? Nós vamos trabalhar hoje um outro tópico, já adentrando o século XIX. Nós já falamos para vocês sobre os eventos do século XVI, quando tratamos das ordens religiosas na Amazônia, as primeiras incursões espanholas nessa região, o processo de tentativa de ocupação e exploração pela Espanha, de uma região que eles denominaram como região de Nova Andaluzia, tentando explorar e colonizar através de um sistema chamado de adelantado. Depois nós avançamos para a presença das ordens religiosas portuguesas na região, falando sobre as missões religiosas, as suas relações com os povos originários, o processo dos aldeamentos, as consequências dos aldeamentos para os povos originários. Depois nós falamos sobre o governo do Marquês de Pombal para essa região, já falando no final, na segunda metade do século XVIII, e a gente falou sobre o Diretório dos Índios, a política do índio cidadão, a questão do processo de demarcação do território, a questão da criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a criação da província do Grão-Pará e Maranhão, sob o governo de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal. Dentro desse aspecto também o processo de incentivo da colonização, motivando portugueses açorianos a virem para cá, a estabelecerem o casamento misto com as indígenas. Dentro desse aspecto, as ordens religiosas são expulsas daqui, os aldeamentos são todos elevados à condição de vila. Nesse contexto, a gente tem a elevação da vila de São José de Macapá a essa condição, em 1758. A tentativa de desenvolver uma economia diversificada para essa região, tentando transformar a Amazônia em um celeiro agrícola, de acordo com o novo mercantilismo estabelecido pelo Marquês de Pombal. Nós também falamos para você sobre a política das fortificações, e aí destacamos a construção da Fortaleza de São José de Macapá, a sua finalidade dentro do projeto pombalino, não é? A ideia que se tem de defesa da região. Depois a gente falou do desenvolvimento econômico naquele momento, com a implementação da risicultura e depois do algodão, para atender ao novo tipo de economia que está surgindo, que é o desenvolvimento das fábricas têxteis lá na Europa. E depois a gente fechou tratando da ideia da questão da ocupação dessas vilas, o desenvolvimento dessas vilas, e aí depois a gente resolveu alguns exercícios de concurso dentro da banca que vai elaborar o concurso do CFO. Hoje, acompanhe comigo aqui, a gente vai tratar das disputas territoriais e os conflitos estrangeiros no Amapá. E aí eu vou trazer um certo destaque para o contestado, que vai ser um centro desse processo de disputas. A gente vai tratar de alguns tratados que foram estabelecidos ainda entre Portugal e Espanha, depois entre Brasil, que vai entrar no processo. O contestado ele acompanha todo esse processo aí. E aí, quando a gente fala do contestado, eu quero que você guarde logo aí, você anote aí no seu caderno. Ele é uma região instável, então é uma região em que você não tem a presença de nenhum estado, nem o português, nem o francês. Eu, particularmente, digo que esse é o nosso velho oeste, que ali não tinha lei, era a lei do mais forte. Então, as pessoas andavam livremente, havia uma pirataria muito frequente ali, o processo de negociação de mercadorias sem a fiscalização do Estado. Também é uma região onde a gente vai perceber a presença de negros fugitivos das fazendas de Macapá, que vão se estabelecer naquela área entre o Araguari e o Oiapoque. Por isso que a gente tem hoje a presença de várias regiões ali, de vários territórios quilombolas, porque é uma região que tem frequentemente a recepção de negros fugitivos. A gente vai ter também uma população de imigrantes que chegam ali, de aventureiros, de pessoas que vão fugir das
das vilas por algum motivo, por alguma questão de dívida ou de crime cometido. Então, é uma região instável. A outra característica dessa região é que lá ocorreram alguns movimentos separatistas. A gente vai trazer depois, como exemplo, a formação da República do Cunani, entre 1885 e 1887, sob a liderança de Ruli Gross, e esse movimento separatista fracassou. A gente vai dizer que alguns historiadores locais chamam de república caricata, né? Uma caricatura de república. Ela foi mais uma motivação dos franceses para tentar estabelecer controle da região a partir do seu processo de tentativa de anexar esse território à Guiana Francesa, certo? Eu quero retomar aqui com vocês as primeiras incursões europeias que ocorrem nessa região. Então, a partir do século XVI, a foz do rio Amazonas passa a ser cobiçada pelos europeus. Então, essa disputa territorial ela é baseada nessa cobiça que vai se desenvolver desde o século XVI, nesse território. Então, você tem os portugueses, que buscam garantir o controle do estuário amazônico para assegurar o domínio sobre a região. Nós vimos isso durante o governo do Marquês de Pombal, após o Tratado de Madrid de 1750, mas antes disso nós vamos ter outros tratados. Os portugueses vão tentar estabelecer o seu domínio sobre esse território, mas isso vai se consolidar muito mais após 1750, durante o governo do Marquês de Pombal, quando ele vai fazer o processo de demarcação do território, e aí você vai ter o domínio português em tudo aquilo que atualmente é a Amazônia, e a partir daí ele vai desenvolver uma política que não era costume dos portugueses, que é a construção de fortificações para garantir a defesa, a soberania e o domínio português na região. Ok? Tanto é que quando a gente fala da fortaleza do período do seu aniversário, no mês de março, a gente sempre diz, alguém pergunta às vezes para mim, em algumas entrevistas, né, qual a finalidade dessa fortaleza aqui? Para que ela foi construída? Então, primeiro, para garantir o controle do estuário, não é? O controle do estuário amazônico. Segunda ideia é assegurar o domínio português na região, assegurar a soberania portuguesa nesse território que foi anexado a partir do Tratado de Madrid de 1750. Não é? E, além disso, na aula anterior eu mostrei para vocês outras finalidades da fortaleza, não é? Elo de comunicação entre os fortes em todo o Vale Amazônico, garantia de apoio a exércitos aliados, garantia de defesa da vila em caso ocorresse uma invasão. Enfim, a fortaleza tem um papel importante dentro do projeto do governo português a partir de 1750. Os franceses, que são interessados em estabelecer bases para explorar riquezas naturais e ocupar o norte. Então, veja bem, voltando para os portugueses, eles queriam assegurar o seu domínio sobre a região, controlar o estuário amazônico, ou seja, a parte de entrada na região. Já os franceses, eles não têm ideia, eles vêm em busca de riquezas naturais, eles vêm em busca de ocupação do norte, é um interesse de expansão territorial, certo? Aí eu tenho outros europeus, como os holandeses e os ingleses, que também realizaram algumas incursões esporádicas, mas sem ocupação efetiva, porque são expulsos por expedições portuguesas daqui. Então, nós temos desde o processo de expulsão dos franceses lá no Maranhão. Os franceses vêm se estabelecer ao norte daquilo que hoje é a região do atual Amapá. De lá, ficam fazendo incursões nessa terra em busca de, como já diz o texto, de riquezas naturais. Tá? Acompanha isso no texto. Esse texto foi o primeiro texto que você recebeu, a colonização da região do Amapá. Tá? Para quem está meio perdido aí, então é esse texto, tem uma apostila sobre isso e depois eu vou resolver as 3 questões que estão faltando, ou 4 questões, ao término disso, para a gente fazer o que a gente chama de exercício, não é? Simulado, fixação para o teu concurso, ok? Me perdoe, esqueci de avisar isso. Esse aqui é o primeiro material, ok? A colonização da região do Amapá. Aí que eu comecei a falar dos povos originários, da questão da incursão, das primeiras incursões lá no século XVI, né, as navegações espanholas,
tá? Bem, prosseguindo aqui, então eu tenho a ocupação francesa, a gente vai discutir mais essa presença dos franceses. Então eu tenho a fundação da Guiana Francesa em 1604, nessa expansão francesa no norte. Nós temos a expansão para o sul, ocupando parte do atual Amapá. Isso está dentro do projeto expansionista francês, dentro desse território, tá certo? Aí eu tenho a construção de algumas fortificações e alianças que eles vão estabelecer com indígenas locais. Qual é a resposta portuguesa nesse primeiro momento? Então eu tenho a organização de missões militares, envio de missões religiosas, com o objetivo de consolidar a soberania lusitana sobre a região. Esses três aspectos nós analisamos contigo durante as aulas. Então eu tenho as expedições militares, que são enviadas desde o Maranhão, a fundação da vila de Belém, né? E depois eu tenho o processo de expansão das missões religiosas em todo o Vale Amazônico, né? E em seguida eu tenho o projeto de consolidação do domínio português na região a partir da demarcação do território baseado no Utipossidetes, certo? Então eu tenho essa reação portuguesa, essas respostas portuguesas sobre a região, ok? Então eu tenho a questão da bandeira portuguesa, do Estado português, né, ocupando essa região, determinando domínio sobre essa região, como resposta a essas incursões francesas aqui. Dentro da questão das disputas territoriais, eu vou trazer como destaque alguns tratados. Então, eu trago os tratados coloniais, a gente vai chamar assim, e a indefinição fronteiriça. O primeiro tratado, muito já estudado, né, o Tratado de Utrecht, de 1713. O que foi que determinou esse tratado? Olha, prestar atenção nesse tratado. Possibilidade de cair na tua prova. Ele é um primeiro tratado que tenta resolver a questão de fronteira. Então, por esse tratado, nós temos a determinação de fronteira entre Portugal e França, né, mas que deixa a América em situação indefinida. E aí eu tenho, depois disso, disputas territoriais. Primeiro porque não será respeitado. É um tratado que foi assinado, é garantido em Utrecht, mas ele não é respeitado. Nós vamos ter ou perceber as incursões francesas prosseguindo, né? A ideia dos franceses era alcançar o atual Rio Araguari. Então eles vão continuar com incursões nessa região, por isso ela continua sendo uma região instável, certo? Por conta dessa presença deles aqui. O Tratado de Madrid de 1750, que eu falei agora há pouco, ele vai aplicar o princípio do Utipossidetes, ou seja, quem possui de fato, possui de direito. Mas os limites entre a Guiana Francesa e o Grão-Pará vão continuar imprecisos. Porque mesmo com a demarcação do território amazônico pelas expedições que são organizadas a partir de ordens do Marquês de Pombal e passam a ser executadas pelo governador do Grão-Pará, Mendonça Furtado, nós vamos perceber a continuação de presença francesa no território que a gente vai costumar chamar de contestado. Então, com essa indefinição, a gente vai ter conflitos ali nessa região. E esses conflitos eles terão a ideia de resistência dos portugueses, a incursão dos franceses, a tentativa de ocupação dos franceses e a ideia de anexação, inclusive, do território pelos franceses. Então, vejam que é uma questão assim, muito séria nesse aspecto. Tá certo? E aí eu tenho as consequências disso. Então, essa indefinição jurídica e territorial, ela vai incentivar novas incursões e ocupações por parte dos franceses na região do Amapá, né? E isso vai gerar, de repente, uma situação de instabilidade na região e uma situação de crise diplomática entre Portugal e França. Isso vamos perceber um conflito no século XIX.
E aí destaque para este caso, que é o nosso, que é a nossa história, que é o caso do Amapá. Justamente a região daquilo que a gente vai chamar da área do contestado. Então eu tenho, durante o século XIX, eu tenho a descoberta de ouro nessa região, e a descoberta de ouro é interessante, por quê? Porque a descoberta de ouro aqui nessa região, ela vai trazer para cá um aspecto de migração, não é? Deixa eu aqui. Em 1893, nós temos a descoberta de ouro aqui. 1893. Com isso, eu vou ter um fluxo migratório muito grande para cá. Eu vou ter uma população que vai vir para cá para explorar, logicamente, garimpeiros, aventureiros, não é? Foras da lei. Lembra que é uma região estável, lembra que é uma região sem lei. E aí a descoberta de ouro em 1893 desperta mais ainda o interesse francês na área. Desperta no lado português já a ideia de manter a possibilidade de controlar essa região. Só que eu estou em 1893. A gente já não está mais no Império. A gente já está na República. E aí a República precisa se consolidar. Mas daqui a pouco eu vou tratar um pouco sobre isso, porque eu tenho, desde 1713, ainda durante a colônia, uma tentativa de estabelecer uma fronteira entre Portugal e França na Amazônia, né? E o Tratado de Utrecht determinava que a fronteira seria o rio Oiapoque. Só que a França não respeita isso, como eu disse logo agora. Ela continua avançando no território, certo? Continua avançando no território. Depois, a França não respeita o Tratado de Utrecht. E aí eu tenho, primeiramente, duas situações porque a França não respeita. Primeiro, ela mantém uma relação de comércio diretamente com Belém. Tá? Essa é a primeira ideia. Relação comercial com Belém. Anota aí. Relação comercial com Belém. Primeira situação do desrespeito ao Tratado de Utrecht. Tá? Ficando no Oiapoque. Segunda ideia seria uma sedução do elemento indígena através do escambo irregular. Pirataria nos dias de hoje. Então, esse escâmbio irregular também atraía o governo francês lá da Guiana para não respeitar o Tratado de Utrecht. Ok? Então, nós temos aqui a ideia da descoberta de ouro no Rio Calçoene, isso aqui é 1893, vai reacender os interesses franceses no território. Então, eu tenho três aspectos para destacar para vocês aqui. O primeiro aspecto é a instalação francesa na região. A instalação de postos franceses e choques com colonos brasileiros na região disputada. Qual é a região? O atual território entre Araguari e Oiapoque. Eu tenho um conflito armado em 1895, onde forças francesas invadem a região e há um enfrentamento armado sob a liderança de Francisco Xavier da Veiga Cabral. O nosso Cabralzinho, isso aqui eu vou tratar em separado para você, porque é também um tópico do nosso concurso que de repente possa cair, que é a questão do heroísmo nesse território e os motivos do Estado brasileiro republicano, não é? Elevar a figura de Cabralzinho à condição de herói da República naquele momento. Mas eu tenho aqui, nesse momento, estou destacando 3 eventos de conflitos no século XIX. Então, eu tenho aqui o conflito armado de 1895, a questão do Cabralzinho. E, por último, a chamada questão do Amapá. A questão do Amapá é chamado de a ideia do contestado. Então, questão do Amapá é a ideia do contestado. Então, essa questão ela é um capítulo que vai definir de vez as fronteiras brasileiras. Isso vai acontecer com o fim da disputa territorial entre agora Brasil e França, ok? Então, eu tenho 3 elementos aqui para conversar com vocês. Essa situação, esse conflito nessa área aqui, ela será resolvida
na chamada solução diplomática, a partir da arbitragem internacional. Não é? Mas aí eu preciso melhorar para você algumas questões desse processo de disputa dos domínios das terras amapaenses. Então eu tenho 3 situações do Brasil. A primeira, durante o período colonial, eu tenho uma relação entre Portugal e França. Então vamos entender a questão do conflito. Os conflitos de fronteira. Os conflitos de fronteira. Então eu tenho, primeiramente, 1713, Tratado de Utrecht. O conflito é entre Portugal e França. Tá? Portugal e França. Logo depois, e aqui nesse momento, esse conflito aqui, é durante o período colonial. Aí depois eu tenho a formatação do Estado monárquico brasileiro. Do Estado monárquico brasileiro. Esse Estado monárquico vai de 1822 a 1889. Então, dentro do Estado monárquico brasileiro, eu tenho o estabelecimento de uma posição militar no norte do Amapá. Tá certo? Então, veja bem. Nesse momento aqui, eu tenho o estabelecimento de uma fortificação no norte do Amapá. Para que essa fortificação foi estabelecida, né, essa posição militar foi estabelecida no norte? Então, é uma espécie de fortificação, mas vou colocar aqui, missão militar. Essa missão militar vai se estender no norte até 1840, dentro do Estado monárquico. Durante esse período aqui, vai ser interessante o conflito entre o Império Brasileiro e a França, porque no Grão-Pará vai estourar uma revolta. Esta revolta, a gente vai estudar, né, que é o próximo tópico, é chamado de movimento cabano, ou a cabanagem no Grão-Pará. Então, o que o Estado monárquico vai fazer? Como eu tenho um processo de apoio da França ao movimento cabano, que é interessante para ela, porque é um movimento contra o Estado brasileiro, interessante para ela que quer ocupar o território aqui no norte. Então, o motivo dessa missão, vai ser o estouro da cabanagem. A cabanagem ela estoura em 1835. Então eu tenho aqui esse motivação, esse estabelecimento dessa posição militar ao norte do Amapá até 1840, motivado pela explosão ou eclosão, melhor colocando, do movimento cabano no Grão-Pará. Ok? Quando eu tenho essa posição militar aqui, há uma espécie de stand-by da França, porque a França não vai interferir. Fechou? Tá. Uma outra situação que eu quero destacar para você é no ano de 1853, ainda dentro da monarquia. Então, em 1853... eu tenho a interferência do Visconde do Paraguai, né? Eu tenho a interferência do Visconde do Paraguai, perdão, não é do Paraguai, gente, é do Uruguai. Visconde do Uruguai. O que ele vai fazer? Qual é a política do Visconde do Uruguai?
é a demarcação do território ou da fronteira. Ok? A demarcação do território ou da fronteira. O Visconde do Uruguai, que é o Paulino Soares de Souza, né? O Paulino Soares de Souza, vou colocar o nome dele aqui. Paulino Soares de Souza. Ele vai estabelecer uma política para a demarcação do território no norte, atual Amapá. Isso é uma tentativa de resolver o problema de conflito fronteiriço. Tá? É o Império se interessando por isso. Principalmente depois da eclosão do movimento cabano. Porque depois que a cabanagem acaba, né, que ela é controlada dentro da cidade de Belém e circunvizinhança, uma expedição do Império vai o Império vai ordenar uma expedição para navegar em toda a região ribeirinha atrás de remanescentes cabanos. Vai ser um período assim de perseguição ao caboclo ribeirinho aqui, certo? Mas quando falar de cabanagem no Grão-Pará, a gente vai discutir um pouco disso. Então eu tenho em 1853 essa tentativa de demarcação de fronteira. Em 1885, que eu já destaquei bem aqui, em 1885 eu tenho a República do Cunani, um movimento separatista. Quem não conseguiu anotar no início da aula, anota agora. Então eu tenho um movimento separatista chamado República do Cunani, que se estabelece em 1885, se estende até mais ou menos 1887. Essa República do Cunani, tendo como líder Ulisses Gross, foi uma tentativa de autonomia para o contestado. Então, se de repente vir na nossa prova de concurso o objetivo, né, da proclamação da República do Cunani, qual seria a questão para a gente marcar corretamente? Então, a questão correta, ela deverá ter palavras como essas aqui. Então, seria a República do Cunani uma tentativa, anote aí você no seu caderninho, uma tentativa de autonomia para o contestado. Uma tentativa de autonomia para o contestado. Veja que é antes da descoberta de ouro. Tá? Não há ligação com a questão do ouro ainda. Então eu tenho a tentativa de, eu vou grifar aqui, de autonomia para o contestado. Essa tentativa vai fracassar, como já está anotado aqui. Não dá certo. Não dá certo. Aí sim, eu tenho, em 1893, tenho 53, aí eu tenho em 1893, descoberta de ouro, descoberta de ouro no Calçoene. Qual é a consequência disso? Ouro no Calçoene. Fluxo migratório. A coisa já estava ruim, vai piorar, porque eu tenho um monte de gente vindo atrás de ficar rico rapidamente. É isso que acontece em região de ouro. Aí eu tenho a formação de quê? Em um lugar onde se descobre ouro, hein? Garimpo, não é? Então eu tenho um fluxo migratório e aí eu tenho os garimpos. E com a questão do advento desse garimpo, vem tudo aquilo que um garimpo traz. Então o fluxo migratório ele traz o garimpeiro, ele traz aquele que vai ocupar terra para explorar, ele traz aquele que vai comprar partes para explorar o ouro, ele vai trazer aquele que vai trabalhar como assalariado, ele vai trazer o capataz, tem a questão do comércio que vai ocorrer ali. Lembrando que a região não tem uma fiscalização de Estado, então eu tenho um comércio irregular, então eu tenho uma certa liberdade de comércio. Então veja que
a região já estava instável. Com a descoberta do ouro, eu tenho uma situação de mais instabilidade e de mais tentativa de se resolver o problema. E no contexto nacional, eu tenho uma questão aí. O que está acontecendo? Eu estou em 1893. O Império cai em 1889. Então, nesse momento, não é? Nesse momento, eu estou vivendo um processo, não é? Um processo de estabelecimento de uma nova ordem política no Brasil, chamado de Primeira República. De 1889 a 1930. 1893. Então, o que é que eu tenho nesse momento no contexto nacional? O que é que eu tenho no contexto nacional? Transformações socioeconômicas no Brasil. Porque o que eu estou percebendo aí? Eu tenho a proclamação da República e, com a proclamação da República, eu vou ter o processo de consolidação da ordem republicana brasileira. Nesse contexto, eu tenho esse barril de pólvora aqui no norte. E esse barril de pólvora aqui no norte vai trazer a uma situação, a uma questão, que é justamente este, vamos aqui ao nosso texto no slide, que é justamente a eclosão de um conflito armado em 1895 aqui. Então, justamente esse conflito armado vai trazer para a gente o contexto de uma disputa que vai às vias de fato, segundo alguns relatos. Essa disputa que vai às vias de fato vai ser justamente dentro desse processo de mudanças pelas quais a monarquia está passando. Ela cai, né? Eu tenho a nova ordem política sendo estabelecida, que é a República. A República, nesse momento, está preocupada em se consolidar no poder, estabelecendo as suas ideias. A gente tem ali, em 1891, a elaboração da Constituição Republicana, e eu tenho a República tentando transferir para o povo a ideia de República, que o povo não tinha ideia de República. Essa ideia de República, ela foi massacrada aqui no Grão-Pará quando a cabanagem explodiu ainda no Império. Então, eu tenho aí uma série de situações que estão se entrelaçando, e aí aqui eu tenho um grupo de pessoas, e aí como outro dia eu estava ouvindo um colega meu historiador dizer, essa parte do Brasil, ela quis ser Brasil. Essa parte do Brasil, ela se definiu para ser Brasil. E aí, então, eu tenho em 1894... o estabelecimento do triunvirato. E aí, o que seria o triunvirato? O que viria a ser isso, não é? O triunvirato viria a ser o processo de estabelecimento do controle da região pelos brasileiros. Porque nesse momento havia uma interferência direta da França na região. E aí eu tenho então a tentativa de alguns grupos que vão se organizar. Dentro desses grupos que vão se organizar, nós vamos ter uma espécie de resistência à presença francesa na região. Então o contestado, ele é estabelecido para... Olha aí eu vou anotar aqui um resumo, não é?
um resumo do que seria o triunvirato. Então, o triunvirato ele foi feito para deposição do representante francês, que havia um representante francês na área do contestado. Então, o representante francês na área do contestado. Isso é um primeiro passo para que o conflito que vai se estabelecer um ano depois, a gente está em 1894, em 95, que eu tenho o conflito armado nessa área, nessa região, que vai destacar justamente, como está no texto, né? Inclusive o texto ele é bem brasileiro, bem nacionalista, que ele diz o seguinte: forças francesas invadiram a região e houve um enfrentamento armado sob a liderança do brasileiro, olha que legal, do brasileiro Francisco Xavier da Veiga Cabral, o nosso Cabralzinho. Então, por que ele está frisando do brasileiro? Porque eu estou dentro deste contexto aqui, um contexto de transformações socioeconômicas no Brasil, em que a sociedade precisa entender o que é uma república, e a república precisa de herói. A república precisa de um personagem que a represente. Não havia um personagem para representar a república. Tanto é que a república vai buscar o representante do movimento lá na colônia. Eles vão eleger Tiradentes, o representante da república, o herói da república. Porque naquele contexto não havia nenhum personagem capaz de assumir a figura de herói. Quintino Bocaiúva, um dos organizadores do movimento republicano, o próprio Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, nenhum deles encarnava a face do herói da República. A República estava precisando de herói. E olha só, no norte nós vamos ter um conflito. Neste conflito, nós vamos ter um processo de resistência daqueles que vão querer ser brasileiros. Aí eu peço a licença do meu colega historiador que usou essa expressão recentemente, não é, no aniversário de Cabralzinho, né, desta área que quis ser do Brasil. Então, nesse aspecto, eu tenho a figura de Cabralzinho e o processo, a partir daí, de busca do Estado republicano em resolver de uma vez por todas a questão da fronteira entre Brasil e França, resolvendo de uma vez por todas essa situação do contestado, certo? Mas isso a gente vai ver na próxima semana, quando nós vamos falar tanto da questão, terminando a questão, né, da fronteira, e falando um pouco da situação do herói da República, né, o nosso herói local, Cabralzinho, que é herói, tá certo? Para aqueles que dizem que não e tal, aquelas coisas que não interessa para nós aqui, a gente está dando aula para concurso, a gente discute essas outras situações em outros ambientes, mas é o herói, ele foi o que resistiu em uma região que quis ser Brasil. E aí a gente discute isso e dentro desse processo nós vamos falar, além da descoberta do ouro, as outras riquezas do Amapá no século XIX e início do século XX, que é o outro tópico do nosso concurso. Ok? Quero agradecer a tua atenção, continue estudando, continue focado, o concurso está quase às portas e nós estamos aqui para te preparar para esse momento que vai fazer com que você seja um vencedor, passando por mais um desafio na sua vida. Curta a nossa aula, comente a nossa aula, compartilhe a nossa aula, comente com a gente aqui no desafio, tá certo? E nós estamos com você, rumo à sua vitória. Eu te vejo na próxima aula.